Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de se regalar na engazeira carregada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV voltou com a boiada para ali de Estradeira e está chegando agora na Fazenda da Ribeira, bem na hora marcada para nossa função novidadeira, que começa já com a recitação da prosa brideira do dia. O CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou no meado da semana passada o seu balanço a respeito do valor pago em novembro ao produtor brasileiro pelo leite entregue na usina em outubro. E o resultado deixou os companheiros e companheiras fazendeiros ainda mais desacorçoados com o rumo em que o mercado está embicado. O caso acontecido foi que, de acordo com o relatório distribuído na praça, o preço caiu outra vez pelo sexto mês seguido, agora com um tombo de 4,3% na comparação com o pagamento anterior. Na média nacional, o pecuarista recebeu agora R$ 1,96 por litro, isso em termos reais, ou seja, estando já devidamente corrigida a inflação oficial registrada no período considerado. Fazendo a conta desde 1º de janeiro, só agora, no 2023, a cotação já sofreu um afundamento de 24,8%. E nos últimos 12 meses contabilizados pelo pessoal do CEPEA, de outubro do ano passado até o seu correspondente do ano presente, o despencamento chega a nada menos que 30,4%. Nem seria carecido de dizer, porque o companheiro fazendeiro já está careca de saber, mas o motivo desta derriçada geral, que começou lá no já distante mês de maio, é a fartura de leite e derivados aqui no nosso mercado caseiro, tanto pelo aumento da nossa própria produção, quanto pelo fortíssimo crescimento da importação. Conforme os números levantados na pesquisa, de agosto para setembro, o tanto de matéria-prima entregue nas usinas no país inteiro tinha registrado uma alta de 1,4%. Desde o começo do ano, o avanço na captação pelas indústrias já chega a 8,4%. Pois repare, amiga fazendeira, que, ao mesmo tempo, nos 10 meses já analisados no 2023, segundo o acompanhamento da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a quantidade de leite e derivados comprados no estrangeiro pelos laticínios e distribuidores brasileiros somou o equivalente a 1 bilhão e 800 milhões de litros, ou nada menos que 77,4% a mais do que no período correspondente do 2022. Por outro lado, se é que isso pode servir de consolação, né? A previsão dos especialistas é de que daqui para frente, tanto a produção local quanto a importação devem ter uma substanciosa redução. E o resultado deve ser que esta despinguelada, até que enfim, deve chegar ao fim. Tomara mesmo, né? Assim como na vida, nesta nossa lida boiadeira, a perfeição é uma ilusão. E não existe quem não enfrente alguma trapeira na condução da propriedade. Pois então, nos casos de necessidade, e seja qual for a precisão, a gente está sempre à disposição para ajudar o amigo pecuarista a arranjar a solução, consultando um especialista e participando aqui da nossa conversa com o analista. Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Guimarães, eu sou analista de mercado da Scott Consultoria e hoje estou aqui para responder duas perguntas dos nossos telespectadores. A primeira é a respeito do desempenho da exportação de carne bovina in natura em 2023. Bom, no acumulado de janeiro a outubro, nós tivemos uma queda de 5,9% em volume relacionado à exportação de carne bovina in natura, ficando em 1,6 milhões de toneladas exportadas. E tivemos também uma queda de 24,5% relacionada à receita total da exportação em dólar de carne bovina in natura. Contudo, em novembro de 2023, nós exportamos 188 mil toneladas de carne bovina in natura, que é um valor superior em 26,3% em volume referente a novembro de 2022 e 11% superior em faturamento relacionado a novembro de 2022. Então, dentre os meses de novembro de toda a série histórica, novembro de 2023 foi o melhor novembro de toda a série. E a expectativa é de que 2023 seja o segundo melhor ano da exportação de carne bovina brasileira.
Bom, a segunda pergunta dos nossos telespectadores é a respeito da obrigatoriedade, ou seja, da retirada da obrigatoriedade da vacinação da febre aftosa e como isso impactará na abertura de novos mercados. Bom, é esperado que em 2024, com a retirada em algumas regiões dessa obrigatoriedade da febre aftosa, da vacinação de febre aftosa, nós consigamos abrir novos mercados para a exportação da carne brasileira, da carne bovina brasileira. Então, países como Japão e Coreia do Sul, que são países mais exigentes e que até pagam mais pela nossa carne bovina, eles requerem com que o país seja livre de febre aftosa sem vacinação. Então, isso torna uma possibilidade para que nós tenhamos a oportunidade de estar exportando para esses países em 2024. É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas de hoje e até a próxima. E se o companheiro ou a companheira fazendeiros estão aí quebrando a cabeça com alguma questão pendente, ainda carente de solução, anotem e não deixem de falar com a gente aqui na televisão. O nosso endereço eletrônico é pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Se o amigo ainda não tiver recolhido a galinhada no viveiro, é melhor deixar para depois, porque o intervalo é ligeiro e vai demorar no máximo 2,5 minutos ou 3. É verdade verdadeira mesmo que a situação dos companheiros e companheiras produtores de leite brasileiros está complicada e está muito grande a dificuldade para garantir um mínimo de rentabilidade para quem continua querendo ganhar a vida nesta lida, né? Mas é justamente em horas como esta de agora que o uso de tecnologia na propriedade faz a diferença, garantindo o aumento da produtividade e a própria sobrevivência na atividade. Pois foi justamente com essa intenção que um grupo pioneiro de pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste criou, há 25 anos atrás, o projeto Balde Cheio, que fez uma verdadeira revolução no setor leiteiro brasileiro. Não só ajudando a aumentar a produção, mas também devolvendo a dignidade ao pecuarista, especialmente o pequeno, e à sua família. Pois então é com muita satisfação que a gente vai esticar uma prosa a respeito dessa história com um dos fundadores deste projeto, o Dr. André Novo, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, que vai participar da nossa entrevista do dia falando ao vivo pelo computador, diretamente de São Carlos, aqui no interior paulista. Boa noite, doutor André. É uma grande honra para a gente, do Terra Viva, DBO na TV, receber a sua visita internética aqui no nosso rancho eletrônico. Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Sidney, a oportunidade de conversar de novo com vocês e falar um pouquinho sobre esse projeto tão bonito que é o Balde Cheio, né? Pois é, eu sou fã incondicional. Agora, André, como foi, né, e por que você e os outros pioneiros resolveram criar o projeto Balde Cheio? Na verdade, quem teve a ideia, a motivação principal de criar uma forma nova de transferir conhecimento foi o Dr. Arthur Quinelato, né, pesquisador que se aposentou recentemente. Ele fazia muita palestra pelo Brasil todo, né, e ele percebia que o efeito nas regiões e para os produtores era muito pequeno, só palestra não resolvia. Até que chegou um dia, lá no Rio de Janeiro, né, no município de Quatis, que ele foi questionado pelo produtor, depois de uma palestra maravilhosa que ele sempre dava, o produtor perguntou: puxa, Arthur, que bacana que você falou, tanta tecnologia, tanto conhecimento, né? Quanto tempo você vai ficar aqui na região? Aí o Arthur falou: não, estou indo embora de São Carlos, né? Não vai ter como eu ficar. E o produtor falou: então por que você veio? Né? Se eu não vou conseguir fazer isso tudo sozinho, sem ter orientação, sem ter um acompanhamento. O Arthur voltou lá para a Embrapa e falou: olha, nós precisamos mudar a forma como a gente transfere conhecimento. E foi aí que surgiu a primeira ideia de mudar de forma radical como se treina técnicos e como transfere conhecimento. Porque o mundo dos produtores de leite é muito diverso, ainda mais um país como o nosso, tão grande, né? Agora, para quem ainda não conhece, qual que é a ideia básica do funcionamento do programa, hein, André? Então, o princípio básico do Balde Cheio é capacitar o técnico da realidade que ele está inserido. Então, é na cidade dele, no município dele, na região dele que acontecem as coisas. É difícil você transferir isso simplesmente por uma aula teórica, né? O contato com o produtor é muito importante, saber negociar com o produtor como
que você começa com as tecnologias, com o investimento inicial que ele vai ter que fazer. Isso tudo tem que ser muito bem conhecer a família, qual é a dedicação, qual é o real problema do produtor, para você ajustar qual é a melhor saída para aquele caso. Não é vendo na internet que você vai encontrar a melhor solução, mas sim vivenciando isso. E esse treinamento é que é importante, é o treinamento prático do técnico, né? Essa é a ideia central do balde cheio, né? Capacitar o técnico da extensão. De que tamanho é hoje o balde cheio no Brasil, hein, André? Pois é, cresceu bastante ao longo desse tempo todo, né? Estou fechando agora os dados do último balanço social que nós vamos fazer, avaliação de impacto do balde cheio. Hoje são 3.400 propriedades no país todo, são 16 estados, né, em todos os biomas brasileiros. São 240 técnicos em capacitação, é um grupo muito grande de produtores, né, de norte a sul, tem produtores lá na divisa com o Uruguai, tem produtores no Nordeste, no Agreste, em Rondônia e assim por diante. Então, porque a ideia não é um pacote fechado, né, para cada região, para cada produtor, você ter uma saída e uma alternativa mais inteligente para mudar a vida deles. Né? Ô André, a pequena propriedade leiteira ainda é viável no Brasil? Pois é, essa pergunta é muito interessante, né? O que é um pequeno produtor no Brasil, né? Será a área? E eu conheço produtores que trabalham, por exemplo, 2, 3 hectares, conseguem produzir 300, 400 litros de leite. Tem produtores que têm muita terra e não produzem absolutamente nada. Então, na verdade, o produtor profissional de leite, ele tem uma boa chance de se organizar o seu sistema de acordo com a realidade do mercado no Brasil, ele tem grande chance de ganhar dinheiro, né? Se ele for profissional, tiver a vocação, tiver a dedicação, né? Então, o pequeno ou grande é muito difuso. A grande maioria dos produtores de balde cheio são médios produtores em termos de volume, né? Em torno de 300, 400, 500 litros por dia. Mas tem produtores de 100, 200, tem produtores de 5.000 também, do mesmo jeito. Então, é possível, sim, resgatar e adaptar para cada realidade, né? Como é que é possível para o pequeno e para o médio produtor usar a tecnologia moderna no sítio se ele não tem um caminhão de dinheiro para investir na atividade? Muito boa pergunta. A turma confunde tecnologia com gasto, com investimento elevado, com ter que tirar financiamento, né? E, na verdade, para a grande maioria dos casos, o produtor ele precisa de coisas muito simples, que demandam, logicamente, conhecimento, assistência técnica de qualidade, uma programação nos investimentos que ele vai fazer. Às vezes ele precisa planejar, isso que ninguém faz, né? Planejar o uso da tecnologia. Muitas vezes ele vê na internet, vê alguém sugerindo comprar alguma coisa cara, um investimento enorme em instalações, quando na verdade ele precisa de análise de solo, de fertilidade, coisas que muitas vezes custam muito menos, né? E o que a gente tem orientado é o produtor começar pequeno, né? Para ele aprender a fazer. Então, aprender a manejar pastagem, aprender a fazer uma boa ordenha de qualidade, que são processos que a gente imagina que todo mundo sabe, mas não é bem assim. Não é fácil manejar pastagem tropical com alta produtividade, melhorar a fertilidade do solo de forma gradual, e são soluções basicamente adaptadas para a realidade de cada um, né? Tem produtor que dá para a gente colocar tecnologias um pouco mais sofisticadas de acordo com a demanda dele. Agora, a gente tem uma ideia assim, aproximada de qual é o aumento médio da produtividade nas propriedades atendidas pelo balde cheio, André? Sim, na média, se bem que a média é um pouco mentirosa às vezes, né? Você tem produtores que multiplicam a sua produção por 4, 5, 6 vezes, tem produtores que dobram, mas de modo geral o aumento é bastante significativo, né? A produtividade em litros de leite por hectare ano, ela acaba triplicando do ponto inicial. Então, independente se ele produz 1.000 litros de leite por hectare, ele vai passar para 3, 4 mil litros. Se ele está com 5, ele vai passar 12, 13, 14. Isso depende da condição ecológica dele, da condição de solo, da condição de água, se ele pode ou não irrigar, se ele tem vacas melhores ou não. Mas, de modo geral, o aumento de produtividade é muito importante, em torno de 3 a 4 vezes daquilo, do ponto inicial. Agora, quanto tempo leva? Aí pode ser que seja mais rápido ou mais devagar. Se o preço do leite estiver mais alto,
dá para fazer as coisas mais rápido. Senão, vai mais devagar. A gente faz essa adequação para a realidade de cada um, do mercado e disponibilidade de recursos, né? Ô André, para a gente arrematar a prosa, né? O que é que a rentabilidade da atividade leiteira tem a ver com a dignidade do produtor e a sua família? Então, no começo você falou, né, Sidney, é uma atividade bastante exaustiva, né, de longo prazo e que está sujeita a altas e baixas do mercado, né, como toda atividade. Mas o tanto de trabalho que é colocado na atividade do leite é muito grande, né? Então, você já pensou, se você chega no final do mês e não consegue ter uma renda, uma remuneração para o seu trabalho da família, isso deixa todo mundo angustiado, como eu sei que tem muitos produtores, e nós estamos numa fase de baixa, né? É muito difícil de você trabalhar essas questões nesse momento. E isso, o produtor, quando ele começa a perceber o potencial que ele tem de produzir leite bem, com uma boa margem de lucro dentro da sua propriedade, ele começa a se sentir valorizado, ele começa a perceber que ele tem um caminho para deixar para a família, né? Para que os filhos possam futuramente também viver bem na fazenda e não só sobreviver, né? Mas sim ter um padrão de vida, poder ter qualidade de vida para a família e segurança, que é o que a gente quer. Essa é uma coisa importante. Muito bom. André, eu queria agradecer em nome de todos os produtores de leite do Brasil, todo o esforço que vocês fizeram, né? Tudo que o Balde Cheio fez em relação em favor do produtor de leite do Brasil, especialmente os pequenos, né? Agradecer pela dedicação, pela genialidade desse trabalho, né? E dar os parabéns e dizer que a gente é parceiro, está sempre aqui à disposição para prosear e levar essa bandeira pela frente. Obrigado, viu, André? Grande abraço, parabéns para você, para a Embrapa, para todo mundo que está trabalhando nisso. Imagina, eu que agradeço de novo a oportunidade, então umas ordens, e quem quiser fazer parte do projeto, quem se juntar à nossa família, aí é só entrar no site, né, da Embrapa, do Balde Cheio, tem muita informação lá e pode consultar que a gente vai atender você em qualquer lugar, tá bom? Tá certo então, até a próxima. Um abraço. A siriema que estava cantando na beira do Panema se aquietou e se retirou para o mato, de certo, para dar o trato para o filhotinho que estava esperando no recolhimento do seu ninho. E a gente então aproveita este momento para fazer mais uma parada ligeira nesta marcha estradeira, para recomeçar logo em seguida a nossa lida novidadeira com a recitação ao povo aqui desse sertão do noticiário e do nosso comentário a respeito da evolução da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. O trabalhador brasileiro está animado com os dinheiros do salário do mês e do 13º e com o balcão do açougue ficando cada vez mais movimentado, o comprador de gado não está dando conta de carregar o caminhão para atender a precisão do seu patrão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Seguindo a estrela guia no rumo do norte e com o transporte estando já adiantado, a comitiva passa a se ocupar agora de contar aos companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro como é que está a movimentação e como está sendo a evolução da cotação do boi gordo nas principais regiões de comercialização de animais do Brasil. Com o sino da capelinha repicando mais forte conforme o calendário vai avançando e com o povo da freguesia ensaiando os hinos natalinos em grande alegria, o que tem para ser contado a respeito do andamento da negociação no nosso mercado pecuário é que, primeiramente, o consumidor continua muito animado, sem demonstrar mais sinais de inapetência. E como já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros, o trabalhador brasileiro já recebeu o salário do mês e o 13º, e uma parte desse dinheiro já está na caixa registradora do açougueiro, né? O resultado deste procedimento da população, que aliás já era perfeitamente esperado por ser costumeiro, foi um ligeiro esmagrecimento do estoque de mercadoria que o distribuidor atacadista tinha guardado na câmara fria. E aí o sujeito agora está sendo obrigado a sair no eito para fazer a reposição. Mas a questão é que a oferta de boiada terminada está apertada de novo. E a situação é de carestia nas principais regiões de comercialização de animais do Brasil inteiro, por dois motivos, sendo que o primeiro é o encurtamento da produção da segunda rodada do confinamento. O outro problema que está sendo enfrentado pela indústria é que todo mundo já está sabendo que, além do próximo fim do rebanho engordado no coxo, é certo que a estiagem vai prejudicar a recuperação da pastagem e isso deve atrasar a entrada da safra do boi de capim.
Sendo assim, quem tem algum gado pronto, reservado, está com a faca e o queijo na mão para mandar na negociação, né? Já o dono do frigorífico, que é profundo conhecedor do comportamento do mercado, agora está comprando só lote picado, justamente para não deixar o carretão disparar na subida do estradão. Tanto que, falando assim na média geral, a programação de abate já não está mais tão folgada, sendo estimada agora pelos especialistas na roda de 6 ou 7 dias de serviço. Mas repare, a amiga pecuarista, que, considerando que a previsão para a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro é bastante otimista, o comprador vai ter de bater palma na porteira e pedir favor para o fazendeiro para tentar carregar pelo menos um caminhão e poder atender à precisão atual do seu patrão. E para completar esta conjuminação subideira, tem ainda a situação da exportação, que fez o devorteio e apresentou uma forte reação. Fazendo aqui uma recordação ligeira do que já foi falado aqui nesta nossa função noticiarista e novidadeira, em relação ao volume embarcado, este mês recentemente arrematado foi nada menos que o melhor novembro da história do Brasil no mercado internacional. O preço do produto brasileiro lá no estrangeiro ainda está ruim, né? Mas pelo menos já não está mais tão largado na descida da ribanceira. De qualquer maneira, a recomendação continua sendo para prestar muita atenção no lado que o vento está batendo e pisar leve no chão para não ficar arriscado de dar um passo errado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações só em 2 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que nos 2 casos a arroba subiu. A listinha das arribadas foi puxada por Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde o quilo vivo do boi foi para R$ 8,00 redondos, o que corresponde a R$ 240,00 por arroba a prazo e para descontar o fundo rural. E no Oeste Gaúcho, o macho melhorou para R$ 7,75 o quilo ou R$ 232,50 por arroba. A minha pequena freguesia, eu me lembro do sol rompendo o dia nas manhãs de setembro, alumiando a morraria, à espera das flores e das novas cores da primavera. E que saudade que eu não tenho da hipocrisia dos seus habitantes, sempre distantes da realidade, fingindo amizade e achando que poderiam comprar com uma esmola a alma da minha viola. Hoje, pinicando em calma o meu pinho, cantando duetado com um canarinho, eu fico pensando como é bom ficar longe dessa fogueira de vaidades. Esta prosinha rimada, inspirada na vivência e nas sabedências do caboclo brasileiro, e mais de 800 outras que eu mesmo escrevi com a mesma embocadura e intenção, que é de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja, o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, vão achar publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão tendo a serventia de espalhar alegria na forma de poesia nesse mundão do nosso sertão. E aproveitando esta ocasião da aproximação do Natal e do final do ano, eu estou fazendo a sugestão para todo mundo de usar estes livros para dar, desta vez, um presente diferente para os amigos, parentes, clientes e adjacentes. E quem quiser saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Para quem vive na estrada, tem sempre uma hora que é a da chegada e outra da partida, e tendo terminado a empreitada que tinha sido combinada, a gente já anuncia a nossa despedida, deixando já acertada e prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.